Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cast com Incompany, em mais um episódio oferecido pela Associação dos Arquitetos e Engenheiros Agrônomos de Mogi das Cruzes. E hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez da Lei de Inspeção Predial, um assunto que está super em evidência em Mogi das Cruzes. E hoje os meus convidados vão aqui abrilhantar esse tema. Seja muito bem-vindo, engenheiro Orlando Posani Júnior, que é diretor da EMC também. É um prazer. E o arquiteto Nelson Gasparim, também diretor da EMC. Nós vamos fazer um bate-papo bem bacana, introduzir e aprofundar ainda mais sobre esse assunto de extrema importância para a comunidade mogiana. Bom, para a gente começar, vamos aqui contextualizar um pouquinho para falar o que é a Lei de Inspeção Predial, que tanto a gente está falando desde o início do ano. Pode falar, engenheiro. Bom, boa tarde primeiro, né? A ideia da lei surgiu por volta de 2011, no meu segundo mandato como presidente da associação, porque começou uma série de desabamentos de prédios na região. No mundo todo cai prédio todo dia, tá? Mas não é muito divulgado, e agora com a internet a coisa fica tudo muito mais rápido. E tivemos uma série de desabamentos. Eu vou até dar uma olhadinha aqui. E em 2012 eu fiz até um artigo, antes de existir essa lei, eu fiz um artigo para a revista sobre o porquê os prédios desabam. E listei alguns itens, né, alguns motivos. Por exemplo, pode ser um erro de projeto, erro de cálculo, erro de construção, manutenção adequada, uso inadequado, mas o prédio às vezes é feito para uma determinada finalidade e depois usa-se para depósito. Tá? Então, manutenção inadequada, acho que eu já falei, e causas que estão fora do nosso controle, tipo terremoto, furacão, incêndio, coisas assim. Eu costumo dizer que prédio é igual a avião. Tá? Não cai, ele é derrubado, porque sempre tem uma causa por trás disso. Tá? E também, para facilitar, para entender, o prédio é mais ou menos como um corpo humano. Tá? Ele tem um esqueleto, que são as vigas, pilares e lajes. Tem a pele, que seria o revestimento, a pintura. Tem o sistema, vamos dizer, venoso e arterial, que seriam todas as tubulações hidráulicas. E então, se o corpo humano fica doente, o prédio também fica velho e o prédio também fica doente. Por isso o uso do termo patologia das construções. Tá? Interessante. Na época, nós tivemos, em 1998, nós tivemos aquele desabamento do prédio do Palace 2, no Rio de Janeiro. Sim. Então, isso foi em 98. Em 2010, nós tivemos desabamento em Salvador, 3 mortes. Em 2011, em Belém, um prédio de 30 andares, 5 mortes. Em 2012, no Rio de Janeiro, no centro, 17 mortes, e foi por aí afora. O mais recente, ou os mais recentes, que marcou muito, foi aquele Fortaleza, que eles foram fazer a manutenção e o prédio desabou. Porque não teve a vistoria prévia, deixou chegar naquele ponto para desabar. E agora, em fevereiro desse ano, nós tivemos em Suzano. Tá? Um salão de festas caiu, telhado, caiu tudo e machucou muita gente. Certo. Então, o intuito dessa lei foi prevenção, não olhando somente estrutura, mas olhando o prédio como um todo, que seria a condição de como é que se diz? De saneamento do prédio. Mas se o prédio não está com problemas de umidade, problema de vazamento, falta de iluminação, não é só estrutural. E a sensação que eu tenho é que é igual quando você falou, fez analogia com o avião. Algumas coisas só vão melhorando depois que acontece uma tragédia. Depois do acidente. Né? Essa lei é uma delas. E hoje em dia ainda prédios são derrubados ainda nessa quantidade, porque nessa fase, como o senhor listou, a gente tinha muitos desabamentos, né, no país. Como que é? Hoje ainda a gente tem esses casos? Tem ainda. Infelizmente ainda tem. Certo. Tá? Porque nós temos uma série de cidades, depois eu posso até listar, que já tem essa lei. Alguns estados já têm essa lei a nível estadual.
São Paulo teve um projeto de lei em 2011, se não me engano, e foi aprovado na Assembleia, eu posso até ver a data exata, em 2016. Tá? A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma lei tornando obrigatória essa vistoria no estado de São Paulo. Foi para a sanção do governador Alckmin, na época, e ele vetou. Em 2017 foi vetado, não sei porquê. Tá? Eu também não conheço a minuta, como ficou essa lei, mas foi vetada. E existe agora um projeto de lei a nível federal, que começou em 2011 no Senado, depois em 2013 foi para a Câmara, tentando instituir uma lei de âmbito federal. Essa é a autoria do deputado Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro. Tá? Então, desde 2013, está circulando dentro do Congresso. Então, a gente tem essas discussões a nível federal, estadual e, pelo que o senhor está me dizendo, elas emperram em alguma determinada coisa, por isso a importância da gente pensar em o município agir com base nisso, né? O que você acha disso, Nelson? Mogi já saiu à frente, falando um pouquinho da parte de legislação, com a implantação dessa lei, tendo em vista que está servindo de exemplo para muitos outros municípios, né, da região. E aproveitando o que o Orlando falou, aproveitando esse gancho a respeito do porquê que ainda cai, eu acho que nós tivemos uma evolução com atribuindo a responsabilidade ao síndico de condomínios, coisa assim, onde ele teve que ter ele passou a cobrar dos condôminos projetos, acompanhamento técnico e assim por diante, para que toda obra e serviço executada tenha um acompanhamento. Então, o que acontecia anteriormente, porque caía também, como caiu aquele prédio de apartamento no Rio de Janeiro, certo? Um determinado andar, ou alguns andares, resolveram tirar algumas paredes estruturais e foi dando efeito dominó. E com isso, desabou o prédio. Então, a obra de um apartamento comprometeu a estrutura do prédio inteiro. Meu Deus. Na cabeça do leigo, eu estou tirando uma parede, eu estou tirando peso. Tá? Só que não é assim que funciona. Está tirando a estrutura, né? Está tirando a estrutura, está tirando o travamento da estrutura. E hoje, com a implantação dessa lei, então nós vemos que ela teve o cuidado de observar que quanto mais velho o prédio, mais cuidado tem que se ter. Sim. Quanto mais velhinho for o corpo humano, né, olha? Sim. Mais médico ele tem que visitar. É a mesma coisa, é o cuidado que teve a lei. Então, prédios com 5 anos, eles já podem ser vistoriados mais, não precisa ter uma vistoria tão assídua. Por quê? Porque são construções novas, mais recentes. Prédio de 50 anos, todo ano tem que ser vistoriado. Por quê? Porque ele está em constante movimento e constantes fadiga de materiais, né? Inclusive. E até por algumas coisas que a gente chama de oculto, né? São coisas que não são perceptíveis e que elas vêm, no decorrer do tempo, se degradando, se deteriorando com o próprio uso. Então, é importantíssimo, e é importantíssimo, agora voltando um pouquinho de algo que eu domino um pouquinho, que é por que ter um profissional qualificado e capacitado para que faça essa análise. Porque, aproveitando o que diz a lei, né, são 7 itens a serem observados, 7 ou 8 itens: estrutura, hidráulica, elétrica, fundação, que mais nós temos? Revestimentos. Incêndio, bem lembrado, né? Elevador. Então, o que acontece com isso? São fundação. A fundação, se diz assim, não, é que a fundação ela tem vários correlatos, né? Tem a parte estrutural. Aí você começa a ver que tem trincas, fissuras, rachaduras, serragens expostas, tem uma série de deformações, né, de estrutura que estão dando sinais que algo está comprometendo. Certo? Algo está movimentando, algo não está bem estável como deveria estar. E para isso, então, é necessário o quê? É necessário que o profissional que for escolhido pelo proprietário desse imóvel, que se enquadra dentro da lei, ele tenha esse cuidado para que realmente aquela pessoa
tem condições de falar sobre o assunto. Então, mesmo porque nós temos hoje o atributo, né, de cada profissão. Então, uma parte hidráulica, obrigatoriamente, tem que ser vista por um engenheiro hidráulico. Elétrico, por um engenheiro elétrico. Estrutura, cálculo estrutural. Revestimento, quer dizer assim, arquitetos, engenheiros. Na verdade, todos ter. E um gestor para tudo isso daí. Que seria alguém que possa ou tenha competência para direcionar todos esses profissionais com o objetivo que eles têm que ter. Certo? E assim então é um trabalho. As perguntas que são formuladas, né? Se é urgente, não é urgente, qual é o estado que está a construção, elas são simples de ser respondidas. Certo. Porém, a comprovação delas é que elas são bastante complexas. Tá? Você tem uma trinca numa determinada estrutura, você tem que saber qual a origem dessa trinca, qual foi a movimentação que ela ocorreu, qual é o nexo causal dela, né? E assim você vem trabalhando e montando o teu dissertativo acompanhado da comprovação técnica. Certo. O diagnóstico médico, né? Como se fosse na medicina. Tem o diagnóstico. Orlando, eu estava vendo aqui, esse projeto da Lei de Inspeção Predial, ele já tinha sido apresentado em 2012, né? Você estava na diretoria, é isso mesmo? Está na presidência. Você estava na previdência, quando esse projeto foi apresentado. O projeto foi redigido inteirinho dentro da associação. Tá? Não partimos do zero, porque tinha alguns municípios, tipo Santos, Ribeirão Preto, que já tinham a lei, Salvador, Manaus. Então, o que nós fizemos? Juntamos tudo isso e fizemos uma adaptação para as condições de Mogi. Legal. Tá? Isso foi feito, foi apresentado na Câmara, na época o Jolindo Renault Costa, que é nosso diretor, hoje está como presidente do conselho, ele era vereador. Então teve a facilidade de apresentar. Só que depois a coisa ficou indo de comissão para comissão, o Jolindo não continuou na política e a coisa engavetou. O que a associação viu na época que o legislativo não percebeu e aí acabou engavetando o projeto? O que vocês viram na época para elaborar esse projeto para Mogi das Cruzes? Bom, primeiro, os desabamentos. Sim. Tá, começou a notícias de desabamento. Em outros municípios, em outros municípios. Né? Em outros municípios. Mogi, privilegiado, porque é uma cidade de mais de quase 500 anos, tá, com prédios antigos, e felizmente a gente não teve nada grave até hoje. Tem alguma coisinha pontual, mas nada grave. Tá? Mas existiram outros casos, então a gente quis prevenir, é melhor do que remediar. Sim. Tá? Então foi feito essa lei, o Jolindo saiu da Câmara, a lei ficou parada, não se sabe aonde. Quando foi em 2021, o vereador Otto Rezende, que na época ele era presidente da Câmara, eu não sei como ele achou essa lei, reapresentou, tá? Mas não com aqueles mesmos termos, com o mesmo como estava escrito em 2012, não sei, isso aí vai passando em comissão de leigos. Eles vão mexendo. Cada um mexe, vai mexendo sem entender, tira uma coisa, coloca uma coisa. Então, quando a Câmara aprovou a lei em 2021, tá, que a associação tomou conhecimento, nós vimos que a lei estava inócua, tá, não dava para ser aplicada. Daí eu fui, junto com o Mauro, que é o presidente da associação, fomos procurar o vereador, tá? Ele prontamente nos atendeu, fizemos algumas sugestões, ele reapresentou a lei, fazendo modificações, tá? Essa lei foi aprovada, foi para a prefeitura para poder fazer o decreto regulamentando a lei. E o que mudou? Por que ela estava inócua? O que mudou de 2012 para cá? Porque não tinha, é praticamente impossível de aplicar. Tá? Não dizia nenhuma multa para quem não atendesse, não dava prazos. Estava uma lei muito no ar, como se diz, né? Então, foi para a prefeitura fez algumas considerações e saiu o decreto aprovando a aplicação da lei. Eu ainda tenho minhas críticas, tá? Mesmo do jeito que está,
o Nelson acho que também leu toda essa lei, deve concordar comigo. Eu acho que com o tempo ainda vai ter que ter alguma correção, alguma alteração, porque a lei, no meu entender, não mostra quem tem que dar o start, dar o início. Tá? O engenheiro ou o arquiteto, ele não pode passar em frente a um prédio que ele vê que está ruim e ele lá se oferecer para fazer alguma coisa. O proprietário não vai querer fazer alguma coisa que pode lhe trazer algum tipo de custo. Mas aí é a responsabilidade dele. A lei não responsabiliza o proprietário? É responsabilidade, mas se não tiver alguém que cutuca, Que às vezes fiscalize. o proprietário às vezes é leigo. Como o Tem Nelson essa falou, parte, ele tem uma verdade. trinca. Para ele acha que aquilo não tem importância nenhuma. A instalação elétrica está em ponto de curto-circuito. Olhando, desculpe te cortar, ele falou de trinca. É que no nosso meio vem muitas coisas que você teoricamente diz que é absurda, né? Tipo assim, trinca presa contendo uma trinca, presa contendo com corrente. Rachaduras extremas, presa com silver tape, com Meu Deus! materiais que, na verdade, nunca vão segurar um prédio, né? Escora com viguinha, com pontalete. Então, são coisas que realmente se vê e, como bem disse Orlando, por essa deficiência, né, da lei que tinha antes, dos prazos, de não haver multa, de não haver, os proprietários, eles se acomodavam, sempre pensando, não, isso aí é um custo. Não, ele esquece que lá no começo, se tivesse existindo obras de manutenção, conservação, seguindo todos, inclusive tem lei para isso, tem norma técnica para isso, ele não teria problema. Ele passaria por uma vistoria com o custo do profissional somente para constatação, fato que não ocorre hoje. Então, como bem disse Orlando, ela estava muito flexível, né? E as coisas não traziam ao proprietário uma responsabilidade direta sobre isso. Talvez depois, vindo correr as tragédias que o Orlando já enumerou aí, né? Claro. Então, vamos dizer, o profissional não pode parar na frente de um prédio e se oferecer para fazer. O proprietário não tem interesse, a menos que ele sinta que vai cair a coisa na cabeça. Tá? Então ele não vai atrás. E pela lei, a prefeitura não faz nada também para intimar, para mandar um fiscal antes. Tá? A fiscalização vai depois, pela lei, do jeito que está hoje, fiscalização só vai depois que o engenheiro fizer o laudo, o engenheiro ou o arquiteto fizer o laudo, dá um prazo de 90 dias, que eu acho também furado esse prazo, tá? Porque dependendo da situação, 90 dias você não consegue fazer nenhum projeto de recuperação. Tá? E só depois que o engenheiro, que já foi contratado, entre aspas, denunciar para a prefeitura, que vai à fiscalização. Mas, por exemplo, um morador, um vizinho, ele também pode fazer uma denúncia na prefeitura. Às Pode. vezes está rolando uma reforma no apartamento que, às vezes, a gente fala, meu Deus, vai cair mesmo, de tanto tá construindo um novo apartamento dentro do apartamento. Mas a prefeitura pode encaminhar a fiscalização se houver uma denúncia de proprietário, de Eu acho que vizinho, aí né? é obrigação da prefeitura. Sim, né? sim. Tá? Tem inclusive um dos temas da palestra de hoje aqui, tá? São deveres e obrigações. Exatamente. Tá? Obrigação existe quando o dever não é cumprido. Sim. Tá? Então a coisa se mistura um pouco. Excelente frase, adorei, Orlando. Vou até anotar aqui que eu vou usar nas minhas outras coisas. Então, a obrigação só existe quando o dever não é cumprido. Então, deixar isso também por conta de um vizinho ou de um morador é complicado, porque né? são leigos. E aí então, a associação, em sua vez, também ela não tem um poder assim, né, de fiscalização dentro da residência. Não existe uma atuação que a associação pode direcionar nesse ponto, né? Nem o CREA. Nem o CREA, né? É um órgão federal. O CREA fiscaliza o exercício profissional. Se tem uma obra, tem profissional habilitado responsável, o CREA vai fiscalizar isso. Se tem o funcionário ou o profissional habilitado, o CREA não vai fiscalizar nem a qualidade do trabalho dele, a menos que ele pise na bola feio, daí cai no código de ética.
Entendi. Tá? Mas o CREA não fiscaliza projeto, não fiscaliza a construção. Fiscaliza só se tem ou não tem um responsável técnico. Tá. Essa semana a associação realizou um evento, né? Acho que em conjunto com a OAB, se eu não me engano. Sim. O que foi esse evento? Qual que é a movimentação, Nelson, que a associação está trazendo para a sociedade com essas discussões? A associação, acho que ela participou de todos os eventos que trataram sobre essa lei. Certo. Justamente pelo que o Orlando colocou, que foi ela ter nascido e agora estar sendo tendo uma tutela, né, da associação. E, logicamente, a associação, por ser um órgão de classe, onde nós reunimos engenheiros, arquitetos, todos os tipos de engenharia e arquitetura, ela tem por obrigação poder orientar a sociedade, que ela tem, além de servir os profissionais, servir a sociedade na orientação dos profissionais, para quem quiser fazer uma consulta sobre determinado profissional, quiser saber a competência de cada um, ela consegue saber pela associação. E mesmo como, logicamente, ela não vai fazer uma indicação, mas ela pode enumerar alguns profissionais que podem auxiliar aos proprietários, aos munícipes, coisas assim, para orientar na condução dos trabalhos. Certo? Isso ela faz. Então, ela sempre foi muito atuante e ela vem sendo cada vez mais atuante em todos os segmentos voltados à parte técnica, não só nessa lei, como em todas as atividades que a prefeitura necessita de um corpo técnico, cidade mais viva, que cuida das publicidades, das outdoors, coisas assim. Então, sempre ter um profissional acompanhando. E o respaldo, entre aspas, né, da associação como uma representante dos engenheiros arquitetos aqui em Mogi das Cruzes. Perfeito. Show. Eu me lembrei de um fato, quando você me perguntou por que aquela primeira lei ficou parada todo esse tempo. Eu me lembro que, quando o Jolindo apresentou, alguns vereadores questionaram que seria uma reserva de mercado para os engenheiros e os arquitetos. Que a gente está criando uma situação para poder vender trabalho. A intenção não era essa. É a mesma coisa que falar. Então, médico não pode abrir hospital, porque eles estão criando um mercado de trabalho. Mas é só o médico que pode fazer isso. Tá? Nesse caso, é só o engenheiro e o arquiteto que tem competência técnica e legal para poder fazer uma vistoria. Tá? Então, eu acho que isso aí também foi uma coisa que engavetaram isso daí na época. E a gente está falando de 10, 11 anos atrás, é muito pouco tempo, né, para a gente ver essa consciência quase zero. 11 anos, exato. Né? Porque o que eles poderiam ter imaginado? O engenheiro quer fazer uma reserva técnica de mercado contra quem? Contra o pedreiro? Contra o mestre de obra? É absurdo isso, né? É muito absurdo. Eu acho que, desculpe te cortar, que eu acho que uma das coisas que a lei esbarra é justamente, ou a contratação esbarra, foi a pergunta que me fizeram todo dia. Escuta, eu vou te contratar para você me denunciar? Que na verdade é isso que vai ocorrer. Eu vou fazer uma vistoria num determinado imóvel, vou fazer as contratações, vou formalizar isso dentro de um laudo. Nessa formalização, o proprietário vai ter 90 dias, como bem disse Orlando, para começar a providenciar os reparos, que podem ser simples, como pode ser graves, né? E aí ele não cumpre. Só que eu, como profissional, ou o profissional que estiver atuando, ele tem uma responsabilidade em cima disso também. Porque enquanto as coisas não derem andamento, ele fica responsável por aquilo que está escrito. E até a solução disso tem que estar. Então, se o proprietário exerceu as atividades, cumpriu o que é necessário, fez os reparos primordiais, certo? Conforme determina, acompanhado sempre de um profissional, né? Perfeitamente, correu tudo maravilhosamente bem. Não ocorrendo isso, então o profissional vai denunciar a prefeitura a irresponsabilidade ou a falta de comprometimento com o proprietário, com o síndico, enfim, com quem for o responsável por aquele imóvel, e ele se isentar de qualquer possível dano que venha a ocorrer diante daquilo que foi denunciado. Então é uma situação bastante delicada. E também vai depender muito do profissional, né? Que vai ser o tipo da coisa que o profissional vai dizer assim, não existe para isso, não tem jeitinho para dar. Certo?
como todo perito, eu acredito, né? Que ele não tem o jeitinho. O dano está ali, ele vai comprovar, vai relatar, vai comprovar através de imagens e tudo mais. Para quê? Para que seja solucionado. Porque a consequência disto é muito grande. É todas essas tragédias que já ocorreram por alguém tampou o olho para não ver algo que deveria ter visto. Fazendo um paralelo, é a mesma coisa que falar, não, eu não vou no médico, porque se eu for no médico ele vai me mostrar um monte de doença que eu tenho. Então, e é o famoso contar com a sorte, né? Eu acho que o brasileiro viveu muito disso, né? É um bom tempo pensando em contar com a sorte. Mas ainda bem que estão surgindo essas regulamentações. Orlando, eu sei que na lei existe as periodicidades de construção, né? E os tipos. E os tipos e a maneira que essa lei da inspeção se aplica. Queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, não é toda a construção. Exato. Na sua casa, você mora numa casa térrea, se cair, o problema é só seu. Tá? Isso aqui visa quando você tem mais ocupações, ou então público. Por exemplo, edificações multiresidenciais verticais, prédio de apartamento. Tá? Edificações de uso comercial, uma loja, você entra público dentro, então, visando isso. Industrial, eu trabalho em obra industrial. Tá? Industrial é mais difícil acontecer, porque a indústria o pessoal não vai deixar chegar no ponto de desabar, tá? A menos que seja um acidente, alguma coisa assim, mas é muito raro. Prédios institucionais, tá? Por exemplo, sei lá, prefeitura, o próprio prédio da prefeitura, tá? Educacional, tá? Nós temos aqui em Mogi o coronel, sem querer causar pânico nenhum, tá? Pelo amor de Deus, longe disso. Só dando um exemplo de uma escola bem antiga, o Coronel Almeida. É uma escola de centenária. Qual bairro? No centro, em frente à catedral. Tá, sei. Tá? Então, aquilo, sabe-se lá quando foi feita uma vistoria e está cheio de criança lá dentro. Tá? É um prédio sólido, não quero colocar medo de ninguém, mas sempre é bom fazer uma verificação. Certo. Tá? Recreativo, um clube religioso. Tá? Isso daí, quando nós tivemos uma reunião com o pessoal da prefeitura, lá na associação, eu falei, como é que faz se tiver, por exemplo, um clube, alguma coisa, e está com problema sério, interdita. Tá bom, nós temos a Igreja do Carmo, que foi em 1500 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa. Isso aí não tem projeto, é taipa. Tá? Aquele barro... turisticamente a gente olha e acha belo, mas estruturalmente... Então, a gente não sabe como está isso. Exato. Interdita? Pessoal, aí vai criar um outro problema, né? Tá? Daí, Wander, fala também na periodicidade. O Nelson já citou alguma coisa. Essa vistoria, pela lei, tem que ser anual para edificações com mais de 50 anos. 2 anos, de 2 em 2 anos, aí também a lei, eu achei que tem uma falha. A lei fala de 2 anos para edificações entre 41 e 50. Depois, 3 anos entre 31 e 40. 5 anos entre 15 e 30. E menos que 5 anos não precisa, está dispensado da vistoria. Tá? A menos que aconteça alguma coisa que a gente veja que está grave, alguma patologia grave nesses 5 anos. Mas durante os 5 anos, se foi feito por uma construtora, o próprio Código Civil brasileiro prevê ele já traz umas garantia atualizações. quanto à estabilidade. Mas aí a gente está falando de uma cidade de quase 500 anos. Numa média, assim, olhando, você pensa em porcentagem dos prédios públicos e coletivos de Mogi que estão acima de 41 anos. Quantos por cento aí? Chute. 15%? É mais ou menos isso. Uns Chute, 15%. Uns 15%, tá? Pelo que eu conheço. Tá? Mogi, é uma cidade antiga, mas nos últimos 20, 30 anos modernizou muito. É que cresceu muito. Sim. Tá? Então, a maior parte das construções, não digo que está abaixo dos 5 anos, e nós não estamos falando de todas as construções. Tá? Somente essas que eu listei. Edifício, multiresidencial,
shopping center, lojas, prédios públicos. Tá? Então, no universo todo de construções, eu acho que, olha, exagerando 15%. Assim, no ponto de vista matemático, não está tão difícil de resolver, né? A gente precisa sensibilizar esses proprietários. Esse é o problema, tá? Que eu te falei. Matemático, né? Porque quando vai para quem vai dar o start? E aí, uma outra pergunta, porque nessa lei se insere também os prédios públicos, né? Sim. Quem fiscaliza? Tem que ter um responsável. Quem fiscaliza público. as propriedades da eu vou prefeitura? Responder assim para você, viu, Kelly? Né, Orlando, eu fiscalizo a minha casa. É isso. A própria prefeitura, a própria autarquia vai fiscalizar o seu prédio. Não, mas melhorou bastante, viu? Eu vou falar um pouquinho sobre... Só vou fazer um comentário sobre o laudo, porque eu gostei de uma coisa da lei, que ela, pelo menos no papel, está escrito que quem vai analisar o laudo apresentado por um profissional da engenharia e arquitetura é um outro profissional da engenharia e arquitetura. Isso já é um grande passo. Porque você vai dizer, por que? Como assim? Não, porque antes, Kelly, caía na mesa, nem sempre era um profissional que examinava. E, particularmente como engenheiro, como os engenheiros, os arquitetos, eu acho que eles só podem ser criticados ou aplaudidos mediante um profissional da mesma área. Certo? Ninguém pode julgar um trabalho de um médico se não for médico. Ninguém pode analisar um trabalho de engenheiro. Não tem nem capacidade técnica, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos. Então, eu acho que essa aí foi uma coisa boa da lei. Sim. Mas aí, quem que vai direcionar esse profissional que vai avaliar o profissional? No caso da prefeitura, ela tem no quadro dela profissionais que são competentes para isso. São os profissionais da prefeitura, mas técnicos da prefeitura que vão fazer essa análise sobre o laudo que vai ser apresentado em obediência à lei. Vai fazer uma análise, eu diria, meio superficial. Ele não vai corrigir, porque a responsabilidade continua sendo responsabilidade civil e criminal. Continua sendo do profissional que fez o laudo. Assinou o laudo. Ou profissionais, né? Do profissional que construiu o imóvel, né? Que construiu? Exato, que fez. Porque nós temos vários tipos de vícios, né? Entendi. Nós temos tanto erros de projeto, que podem ocorrer erros de projeto, como erro de execução. Tá? E numa vistoria, certo? Se for fazer um raio-x de uma edificação, é evidente, para chegar aos extremos, você vai vendo diante daquilo que já aparece. Você não pode deduzir um vício oculto, né? Que é aquilo que está escondido, dizer, não, esse prédio está caindo. Não tem nenhuma característica, certo? Embora as edificações mostram o que vem ocorrendo, mas uma construção nova, não tem nenhum detalhe, não tem nenhuma característica que ela está trabalhando e que a estrutura dela está se comprometendo. É a analogia que eu fiz com o avião, né? Você não vai olhar e falar, esse avião vai cair. Pô, se vai cair, então não vamos decolar, não vamos decolar. Exatamente. Então, acho que dando continuidade, ela realmente, para um profissional fazer esse raio-x de extrema relevância, é mais fácil dizer, que cada síndico, cada proprietário cumpra seu papel, com as suas obras obrigatórias de manutenção e conservação. Para isso, todo mundo sabe que tem equipamentos, tem data de validade. Como bem disse Orlando, acho que isso ele representou muito bem. É um corpo humano. Conforme vai indo, ele vai se desgastando, as coisas têm que ser recuperadas, têm que ser substituídas. Então, tudo tem seu prazinho de validade. Sim, sem dúvida. Atendendo a isso, fica tudo mais fácil e o custo de recuperação futuro é muito menor. Entendi. Certo? O investimento vai ser menor. A gente está falando somente em desabamento de prédio, né? Mas não é só isso, né? Tem incêndio. Então, essa vistoria também, no caso de prédios ou comércios, o engenheiro vai ver se o sistema de incêndio está funcionando, está de acordo. Área de fuga, se não Mas tem... isso aí não entraria naquela parte do alvará, que é preciso ter um alvará do Corpo de Bombeiros, e essa já não exige uma vistoria? Também, correto. Correto. Tá? Também. Mas o engenheiro, quando vai fazer a vistoria, ele tem que olhar isso. Existe, inclusive, uma norma, quer ver? Eu tenho até uma norma brasileira, uma norma... NBR 16747 de 2020, que dá as diretrizes para a inspeção predial. Tá? Então, mesmo tendo o CLCB, que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, o engenheiro tem a obrigação de verificar tudo isso daí.
Certo. Aproveitando, como você falou da norma técnica, tem a 5674, que ela já, inclusive, ela trata sobre a manutenção de edifícios. Então, quais são? Ela dá as diretrizes de como devem ser procedidas as manutenções em vários segmentos. E nessa vistoria, como você bem disse, evidente que um engenheiro, um arquiteto, que não esteja dentro do bombeiro, ou não seja qualificado em elevadores, né, em transporte de massa, ele só pode exigir que, quando no momento da vistoria, seja apresentado o laudo da BCB, seja apresentado o laudo de manutenção técnica dos elevadores, e com isso ele vai se assegurando que aquele prédio está em perfeitas condições. E também pode exigir a caderneta de ocorrência, né? Que seria o livro de ocorrência, né, caderneta? É o livro de ocorrências que os prédios, condomínios, coisas assim, devem ter, onde eles relatam todos os serviços de manutenção que foram feitos e os serviços e as obras necessárias que foram feitas, né? E em 2018, teve um incêndio num prédio em São Paulo, no centro, perto na Consolação, tá? Em 2018, coisa bem recente. Tá? Com certeza ele tinha licença do Corpo de Bombeiros, tinha tudo. O prédio desabou por causa do incêndio. Tá? Morreu muita gente e o prédio morando gente. Então, essa vistoria é importante em tudo. Tá? Acidentes com elevador, uma coisa comum também. Tá? Já aconteceu aqui em Mogi, inclusive, de o elevador não estava no andar? Abriu a porta do elevador, o elevador não estava, o senhor já de idade entrou no elevador. Me recordo. Tá? Então, tem uma série de coisas que tem que ser verificado tudo. O tempo todo. E quando o engenheiro civil, normalmente, ou o arquiteto, vão fazer uma inspeção predial numa coisa de complexidade maior que envolve outros profissionais, a responsabilidade final do laudo é dele. Mas ele tem que pegar um engenheiro eletricista, pegar um engenheiro mecânico para ver sistema de sprinkler. Sprinkler é aquele chuveiro automático, né? Sim. Sistema de hidrante, sistema de elevador, tá? Sistema de ar-condicionado, quando tem ar-condicionado central. Então ele vai ter que reunir relatórios de todos esses profissionais, cada um com a sua anotação de responsabilidade técnica, ou o RRT, que é do registro de responsabilidade técnica para os arquitetos, tá? E ele vai assumir, vai ficar como se fosse um responsável por todos esses outros responsáveis que estão abaixo dele. Isso que eu ia perguntar. Eu sou proprietária de um imóvel, sou super leiga nesse assunto. Qual profissional ou qual local eu preciso procurar para que venham até a minha propriedade fazer uma inspeção para ver quais profissionais eu devo chamar? Bom, primeiro, se você conhece um arquiteto ou um engenheiro de sua confiança... Pode ser o arquiteto ou um engenheiro? Um arquiteto ou um engenheiro. Engenheiro civil, normalmente, que vai fazer a coordenação desses outros engenheiros que precisar utilizar o elétrico, o mecânico, o hidráulico, etc. Então você vai, é como no médico, você vai procurar aquele médico que você conhece e que você tem confiança. Mas aí eu posso, por exemplo, entrar em contato com a associação e pedir uma indicação? Sim. Perfeitamente. Normalmente, o que eu vejo as pessoas elas procuram primeiro com profissionais próximos a elas. Aquele que diz assim, olha, preciso fazer uma vistoria de um determinado imóvel voltado a um tal segmento, ou preciso fazer uma avaliação de tal imóvel, enfim, voltado à área técnica. Ele vai procurar indicar alguém que seja, primeiro, que tem experiência nisso. Não é todo mundo que faz. Fundamental. Não é todo mundo que faz. A experiência em quê? Ingerir por se tratar multidisciplinar, um grupo de pessoas que vão ter que ter o mesmo objetivo, é trazer com perfeição aquilo que são visto e a comprovação daquilo que foi constatado. Feito isso, ele vai promover um relatório com um arquivo fotográfico expondo o que ele percebe e possíveis causas que deram origem àquilo. Diante disso daí, ele vai encaminhar ao proprietário, pedir para o proprietário proceder na escolha, né, de um profissional da confiança dele para executar as obras de recuperação. Agora, o profissional, ele não tem como um profissional atentar a tudo. Por quê? Primeiro que dá o acúmulo
ele vai exercer exercício... exercício é difícil, hein? Vai promover o exercício legal da profissão. A menos que seja uma coisa simples, né? Oi? A menos que seja uma coisa simples que sim, com o certeza. engenheiro civil ou Aí consegue ele... enxergar tudo. É que nós estamos indo nos extremos, né? Sim, sim. Então, vamos fazer uma análise sobre a estrutura elétrica. Existe projeto elétrico? Não. Aí, realmente, a pessoa tem que fazer um estudo, tem que ser um profissional muito qualificado para poder fazer uma análise toda elétrica. Principalmente nos prédios mais de 50 anos, né? Não tem. Não tem nada, absolutamente nada. Bom, possivelmente já deve ter sido reformado, né? Pelo menos a fadiga, o tempo de aproveitamento, não, o tempo do material já deve ter expirado, né? O prazo de validade dele. Então tem materiais que tem, como disse no começo, validam, né? Sim. Eles acabam se deteriorando com o decorrer do tempo. Mas aí, por exemplo, eu tenho um profissional da minha confiança, um engenheiro ou um arquiteto. Ele precisa gerar um documento disso? Sim, veja bem. Ao final está falando do final do trabalho. Não, no começo, assim, eu queria que você viesse aqui no meu ele vai fazer um apartamento. Contrato de trabalho. Tá. Ele tem que fazer um contrato com o profissional, onde o profissional vai estabelecer o que vai ser feito, como vai ser feito. Prazo. Vai apresentar ou por um preço fechado ou por uma carga horária, né, para poder mensurar os honorários dele. Quem serão os profissionais envolvidos? Certo? Ele pode, o síndico, o proprietário, enfim, o responsável pelo aquele determinado imóvel, ele pode escolher vários profissionais, não precisa ser necessariamente tratar com um só. É adequado que ele trate com um e esse seja o gestor dos demais. Pelo menos todos vão falar com a mesma língua e sendo conhecidos a conversa fica mais fácil, né? Porque evita qualquer tipo de... machucar ego de alguém, coisa assim, Sim. achar que um é mais, outro é menos. Só que todos são iguais, todos têm a sua função para trabalhar e o objetivo que é trazer um bom resultado, tanto para conseguir a certificação, como para que realmente a obra, o vistoriado, né, consiga ser realmente recuperado e consiga ter uma vida longa aí sem nenhum problema futuro. Deixa eu só dar um pitaco no que você está falando. Tá? O proprietário, ele vai procurar quem faz isso, que ele confia, tá? E não seria recomendável ele fazer um leilão. Vamos dizer, quem é o mais barato, eu faço. Tá? Daí eu vou voltar naquela analogia com a medicina. Eu vou fazer uma cirurgia, eu não vou fazer um leilão para ver qual médico faz mais barato. Vou fazer naquele que eu confio. Tá? O profissional, quando vai dar o valor na proposta dos honorários, se é uma coisa mais simples, ele tem condições de olhar e falar, não, eu vou cobrar X reais, faz. Se é uma coisa complexa, que depende às vezes de outros profissionais, ele pode cobrar com hora técnica. Mas sempre tem que dar uma estimativa de hora. Nenhum proprietário, ninguém vai contratar alguém ou algum serviço assinando um cheque em branco. Tá? Ele tem que falar, olha, eu vou gastar mais ou menos tantas horas nisso aí, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e vai te custar X, tá? Em torno de X. Perfeitamente. Mas nunca ele vai assinar um contrato com um engenheiro ou com um arquiteto totalmente no escuro. Certo. Do tipo, o que cobrar, cobrou. Pela experiência, eu diria que quanto mais antiga a construção, serão mais horas de estudos. Por quê? Porque uma construção de 5 anos, os vícios dela, as anomalias que ela vem apresentar, elas não teria como ser algo tão grande. Primeiro porque em 5 anos já vai ser municiada de projetos, ela já vai ter... A lei já era mais restritiva ou mais exigente com relação à aprovação. Sim. Agora, uma construção de 50 anos, onde ela não é acompanhada de projetos, quer dizer, tudo que se abrir é uma novidade. A não ser que tenha sofrido uma reforma, tenha tido, aí vai ter projetos novos, aí sim. Mas, do contrário, tudo vai ser uma surpresa. Você vai encontrar tubulação onde os cotovelos são de estanho, de chumbo ainda, certo? O engenheiro era o seu Zé. É isso mesmo. ou aquela história, né? Onde fica a chave geral? Puta, tem que chamar o seu Paulinho. O seu Paulinho tem 70 anos, ele sabe onde está. Na época que eu fiz esse artigo para a revista, eu listei algumas causas de desabamento. Tá? A primeira delas
é mais raro, mas existe. É o erro de projeto. Tá? O erro de projeto não é só erro de conta. Tá? 2 mais 2, o cara põe 3. Não é isso não. Tá? Muitas vezes é o erro conceito, o conceito da estrutura. Tá? Você tem que bolar um esqueleto para fazer o prédio. Tá? Nesse quesito aí, eu trabalhei há uns 30, 35 anos atrás na Alemanha. Tá? Lá, nessa época, eles já tinham uma coisa chamada pós-cálculo. Em alemão era Nachrechnung, é um palavrão, Nachrechnung. E aqui no Brasil, mais recentemente, a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, criou uma norma orientando a existir esse pós-cálculo. Então, você tem escritório de cálculo de projeto, que faz o projeto. Esse projeto teria que ser submetido a um outro escritório de cálculo, tá? Que não faz normalmente o cálculo, só faz certificação, onde eles vão conferir para ver se o conceito estrutural está certo e se as contas, os cálculos mesmo, estão certos. Só que isso não é lei, é norma. Norma segue quem quer. Quem quer. Se você seguir a norma e acontecer alguma coisa, você está coberto. Tá? Vou seguir a norma. Se você não seguir a norma e acontecer alguma coisa, você vai ter que arcar com tudo isso, o prejuízo, ou arcar com as consequências, porque não foi seguida a norma. Então, no Brasil existe já uma norma onde é obrigatório, entre aspas, né, esse pós-cálculo. Então, eu faço um cálculo estrutural. Antes de eu mandar isso aí para execução, para obra, eu passo, por exemplo, para o Nelson, que tem um escritório de verificação de projeto estrutural. Então, ele verifica, vê se o meu conceito de estrutura está bem feito, se eu não errei na hora de fazer 2 mais 2. É alguém para revisar, né? Digamos uma revisão assim. E ele vai dar um certificado. Então, ele fica como corresponsável. Ele atrela daí, também, né? tá? Ele tem uma Então, corresponsabilidade. Isso daí existe, tanto para projeto estrutural como para projeto hidráulico também. Perfeito. Tá? Só que aqui no Brasil tem no papel, mas não pegou. E se não tiver fiscalização efetiva, a mesma coisa dessa lei que nós estamos falando, da edificação, da vistoria. Você vai lembrar que até uns, 15 anos atrás, a gente andava de moto sem capacete. Tá? Eu sou eu tenho moto, é a coisa mais gostosa. Cinto de segurança era opcional. Então, por que agora todo mundo usa capacete? Porque tem fiscalização. Tá? Se andar sem capacete, a polícia para. Cinto de segurança. Tá? Quando o Maluf lançou o cinto de segurança em São Paulo, ninguém usava cinto. Eu me lembro, o Maluf colocou na Avenida Marginal umas guaritas elevadas e não tinha guarda para fiscalizar tudo. Então ele colocava os manequins. Tá? Você lembra disso? Lembro disso. Alguns postos tinha guarda efetivo. Então a gente nunca sabia quando tinha e quando não tinha. Então todo mundo com cinto. Todo mundo andava com cinto. No Rio de Janeiro, que é muito mais civilizado que o resto do Brasil, tá? Os caras vendiam camiseta com faixa preta. Você é mais nova, você não lembra disso. Meu Deus, eu não sabia Então, dessa. o pessoal andava com o carro. Gente, Porque os carros não saíam de fábrica com cinto. Ele Então, é terrível. por que hoje todo mundo usa cinto? Por consciência? Não, Talvez alguns, mas nem todos. nem todos. Por quê? Porque a polícia pega. Fiscalização. Então, nessas leis que nós estamos falando, se não tiver uma fiscalização efetiva da prefeitura, tá? E na lei atual, eu não vi isso aí escrito, tá? Por isso que eu digo, vai ter que ter ainda alguma correção nessa lei, senão ela vai ser mais uma das leis que não pegaram, né? Como se diz. Tá? Se não tiver uma fiscalização efetiva, tá? Isso aí nós vamos ter que voltar a discutir com a prefeitura. Por sorte, nós temos o Cláudio Rodrigues, que é o secretário de Planejamento. Maravilhoso, veio aqui também. Nossa, ele é fantástico. Ele dá uma força danada para. Ele é técnico, não é político. Dá uma força danada para nós na associação. Tá? Então nós vamos ter que ainda voltar a conversar um pouco com ele a aplicação da lei. Porque de boas intenções, o inferno está cheio de gente. Né? Mas assim, a gente estava falando dos prédios antigos, 15% e tal. Grande maioria ainda é prédios novos, mas a gente tem um outro problema, né? Que são as reformas nos
nos prédios mesmo que são novas. Falando em prédios residenciais, hoje o síndico ele é obrigado a pedir a RT ou a da RT. reforma. Qualquer coisa, não é só reforma, não. De qualquer coisa. Se for trocar um azulejo na cozinha, Então, mas aí a minha pergunta é... Deixa eu só fazer o seguinte, antes de fazer a pergunta, Claro. que você fez uma afirmativa que eu colocaria ela um pouquinho diferente. O síndico ou o proprietário do imóvel, que envolva mais gente, coisas assim, que sejam condomínios, ele não é obrigado a ter uma RT. Ele é obrigado a ter um profissional responsável. Não, Por consequência, ele mas ter precisa RT. apresentar para o síndico isso, né? É um acompanhamento de obra. Isso, porque lá no meu prédio não se faz nada enquanto você Exatamente. você precisa apresentar antes. se fizer e der um problema, o síndico é responsabilizado civil e criminalmente. Exatamente. Mas aí a minha pergunta é como que o síndico pode avaliar que aquela RT, que aquele laudo, que aquele projeto tá dentro? Se ele não for engenheiro ou não tiver um engenheiro morando no prédio, ele não tem como avaliar. Ele vai ter que contratar alguém para fazer uma avaliação. Porque hoje a gente tem várias empresas de administração de condomínio, você até pensa, Sim. uma estrutura ok, mas a gente ainda tem muitos prédios que o síndico é um morador por sorteio. E quem que fala para o síndico que aquele projeto ok, pode fazer, está liberado? Bom, veja bem, a partir do momento que ele está contratando um profissional, esse profissional chegou até ele, ou ele fez a escolha em cima de um critério. Certo? Então, a pessoa vem, contrata o Orlando, através da construtora dele, para fazer uma reforma num determinado prédio, trocar todo o revestimento de fachada. Assim, bom, será que o revestimento está sendo trocado de acordo? Logicamente, um outro profissional vai poder ver isso. Só que eu acho que é uma sobreposição de tarefa, né? No caso, você está contratando uma construtora, Exatamente. tem um responsável Está técnico. Sim. Nessa Agora, construtora quando tem contrata um pedreiro, profissional. Agora, quando eu vou quebrar uma parede dentro do meu apartamento, e aí Ele vai eu ter tenho que o profissional apresentar... que vai fazer a vistoria prévia, vai ver se aquela parede, vai estudar as plantas do prédio, vai ver se aquela parede é uma parede estrutural ou não é, o que passa por essa parede, certo? Ela pode não ser estrutural, mas ser uma parede hidráulica, certo? Isso ela é passivo de remoção. pode ter um pilar embutido. Sim, Exato. Se elas for passivo de remoção, ele vai pegar, vai dizer, ó, podemos reformar essa sala aqui, vamos tirar fora essa parede, sem problema nenhum, a viga não vai deformar, não vai acontecer nada. Ele retira e ele vai o quê? Para fazer esse exercício, ele vai fazer um levantamento, vai fazer um projeto. E esse projeto, ele vai emitir a RT dele, vai entregar para o síndico, dizer, olha, eu vou fazer esses serviços aqui, e está aqui a minha RT para mim poder fazer, eu estou qualificado. Quem responde se der errado? O profissional que fez isso. Aí você diz, mas eu vou ter que ter um outro profissional para analisar um profissional? Eu diria que, então, você escolheu errado. então, mas aí, por exemplo, eu sendo síndica, qual que é a minha... Eu vou ser corresponsável se acontecer alguma coisa, correto? Porque eu vou liberar a obra. Se você tiver um engenheiro responsável, não. Não. A responsabilidade é de quem Mas, fez. gente, qual é a realidade dos condomínios residenciais hoje? Nenhum síndico tem um engenheiro por trás. Não. Ele não precisa ser engenheiro, ele vai contratar quem um vai engenheiro. contratar, ou quem vai pagar esse engenheiro... Ah, entendi. Quando é há quem vai, aquele dono Tá. do apartamento que quer fazer a modificação. reforma. Entendi. Aí o síndico se isenta quando há Sim. uma RT Sim. apresentada. No Tá. caso, você falou de tirar uma parede. Certo. Tá? Voltando no tirar a parede. Se tira a parede, está tirando peso. Tá? Só que o prédio, ele é um esqueleto que faz isso daqui. Ó. Tá? Ele só não faz isso daqui mais, com vento, por exemplo, porque as paredes travam. Então, quando você vê um prédio em construção, tá subindo a estrutura, e embaixo já vem subindo parede, para poder fazer esse contraventamento. Que é um negócio que Olha, uma coisa que a gente não para pra prestar atenção, né, Kátia? Então, passa despercebido. você vê um barco, tá? Um veleiro pequenininho, tá? O vento, o esforço que faz e toca esse veleiro. Agora você imagina um prédio de 20 pavimentos, com aquele paredão, o vento, o esforço que faz. Se tivesse só o esqueleto, às vezes você tira uma parede e você desestrutura. O que aconteceu no Rio de Janeiro. Foram tirando paredes, o prédio começou a perdeu todo o contraventamento, que chama o travamento. Tá? Então é importante, até para uma troca de azulejo hoje precisa que tenha um engenheiro responsável, um arquiteto,
para poder se responsabilizar e não ficar nas costas do síndico. Certo. Tá? Então, hoje, como a gente diz, a pior coisa que tem no mundo é ser síndico. Tanto o CREA como o CAL, nas normas dele, ou no estatuto dele, para o profissional, estabelece que nenhuma obra de engenharia e nenhuma obra de arquitetura, quer seja desde o projeto até a execução, deve ser executada sem o recolhimento. A gente fala recolhimento, dá a impressão que é pagamento. Não, sem a elaboração da RT, fica melhor. É um contrato. Certo? Ou da RRT, um contrato oficial. Dos arquitetos. É obrigatório por lei. Se eu vou fazer um laudo, é um trabalho que eu estou executando. Eu tenho que recolher minha RT ou minha RRT referente ao serviço que eu prestei como profissional, que é a segurança de quem contrata para análise do bom profissional e do mau profissional também, né? Porque, infelizmente, nós temos de tudo, né? Em todos os meios, não só na engenharia arquitetura. Então, nós temos profissionais que simplesmente, que antigamente chamava que é o caneteador, né? Ele só assinava as coisas. Graças a Deus, isso eu acho que pelos rigores da lei estão sumindo do mercado. E hoje é importantíssimo, como você bem colocou, em todos os segmentos, quer seja prédio residencial, comercial, que envolvam volumes de pessoa, não tratar as coisas na verdade, com irresponsabilidade, né? Porque, como você bem disse, eu estou no meu prédio, meu vizinho de cima está fazendo uma reforma sem nada. Isso pode trazer prejuízos sérios. E também o Orlando sabe melhor do que eu, justamente porque ele mexe muito com estrutura, que não é o fato de você aliviar peso que você não faz o prédio cair também, independente se ele é estrutural ou não, porque o prédio é calculado por um determinado peso. Ao contrário disso, ele pega toda a estrutura dele, a amarração que ele teria junto com paredes, com vigas, tudo mais. Eu tô ficando com medo dessa não vai morar mais. Não vou morar, vou mudar. Não vale só para prédio, não. Porque é um vento lá onde eu moro que eu já tô aqui pensando no prédio balançando. São José? Não, é Arujá, mas é uma corrente de ar que eu falo, meu Deus, esse prédio vai cair. Mas o vale com carro. Carro, você tem engenheiros que fizeram o projeto, que construíram. Você vai numa oficina e fala, eu quero colocar uma tala larga, como os boys falam. Tá? Totalmente errado. Quer dizer, vai acontecer um acidente, vai danificar o carro. Por quê? O carro não foi construído para isso. O prédio é a mesma coisa. Você começa a fazer, colocar vidro. Teve uma época que era colocar vidro em marquise de prédio. Tá? Quer dizer, marquise não foi feita para colocar vidro. Todo mundo, o vidro pesa muito. Todo mundo colocando. Teve vários casos no Brasil de marquise que desabava. Agora, recentemente, teve uma, acho que foi em Belém, se não me engano, caiu a marquise, quebrou a marquise do último andar de um prédio. Veio caindo todas. Tá? Saiu agora, bem recente isso aí. Veio desabando uma em cima da outra, até embaixo. Olha que perigo. Por quê? Porque não tinha previsto. Não está previsto. Então precisa de um profissional técnico, capacitado, e para poder ver tudo isso daí. E ser responsável, principalmente. Não adianta só chegar lá e falar, olha, no laudo eu falar, acho que dá para fazer. Entendeu? Você tem que falar, não, faz ou então não mas faz. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou contratar um profissional se só vou... Ou a pessoa vai dar uma olhadinha, eu acho que tem que fazer isso. Eu não sei como nós estamos com o nosso tempo. Temos um tempinho ainda. Tem um tempinho, tá? A gente fala de pegar um engenheiro ou um arquiteto qualificado, experiente. Tá? Eu costumo classificar os profissionais, vamos falar dos engenheiros, tá? E fases da vida. Tá? Quando ele se forma, ele é aquele engenheiro aprendiz. Tá? Até o 3º ano de formado é um aprendiz, ele está aprendendo tudo. Tá? Do 3º ao 5º, ao 8º ano de formado, ele é um engenheiro trainee. Tá? Ele está treinando para poder ir para a obra. Dali até uns 15, 20 anos de formado, ele é um engenheiro pleno. Então ele toca a obra, ele coordena tudo. 30, 40 anos, ele é o engenheiro sênior, tá? O consultor. Quer dizer, ele não põe mais a mão na massa, mas ele ensina, ele dá consultoria, ele... Já viu muita coisa. E depois, acima de 50 anos de formado, tá? No qual me incluo, estou fazendo 50 anos esse ano, é um engenheiro filósofo.
Tá? Então a gente pega só, quer saber o porquê das coisas, por que acontece, não sei o quê. Então o Nelson é mais novo do que eu, o Nelson dá consultoria, eu faço filosofia. Tá? A gente quer saber o porquê, a história da Tá coisa, certo. por que aconteceu, E como que chegou. contribuir com as discussões É, da contribuir nisso sociedade, também, né? Que eu acho super Então importante. a gente não tem mais pique para ficar Pra na tocar a obra, tocar obra, uma obra né? direto ali todo dia. Mas então, o Nelson como consultor, explica pra gente, Nelson, pra pessoa que vai chamar um engenheiro, um arquiteto para fazer. O que precisa constar no laudo para que a pessoa saiba que ela está contratando um bom profissional? Bom, esse laudo, vamos falar especificamente sobre o que nós vamos tratar, né? Ele relacionou aqui 7 ou 8 itens, que são estrutura, fundação, elétrica, hidráulica, bombeiro. Qual mais que tem? Orlando, que mais que tu esqueceu? A própria expertise do profissional, Sim. né? E tem uma norma que rege isso, né? Eu tenho aqui. Elevadores, revestimentos. Inclusive, revestimentos é um item muito importante nessa relação. Todos são importantes, mas é um que, dentro dos meus trabalhos que eu tenho feito, o desplacamento, né? Mas Que cair, seria os revestimentos, azulejo, cair pastilha de um prédio externamente. Isso cai na cabeça de alguém, é pode algo matar. extremamente que vem ocorrendo consideravelmente. Certo? Então, Lá no meu prédio, sabe o que ocorreu? É soleira que fala? Soleira. Do vidro da janela do banheiro? Pingadeira. É. Uma peça, assim, uma pedra. Caiu. Várias. Sabe o que acontece? O Nelson está falando, vamos tocando. não pode falar, não. Tá? Tem caído muita azulejo ou pastilha de fachada porque prazo curto para a obra. Tá? Você faz um andar em cada semana e o concreto vai um bom tempo, ele está ainda na cura, ele está se retraindo. Você faz argamassa, em seguida já entra com um azulejo. Tá? Aquele azulejo ele já vem pronto, já vem cozido de alto forno, de forno. Ele não se retrai mais, só que a argamassa e o concreto ainda estão em processo de cura, como a gente fala em engenharia. Tá? Eles estão se movimentando, estão retraindo. Então você tem um esforço, onde aquilo está retraindo, só que a placa que você colocou não retrai, então começa a cair. Isso aí o que é? Cronograma apertado. É uma das causas É quando a gente vê aqueles anúncios, obras aceleradas. Isso, é uma das causas Aí que não derruba. vamos mais morar nesses lugares, cara. É uma das causas que Não derruba. eu o faço prédio. uma complementação na fala do Orlando, que é o seguinte: prédios novos elas vão aparecer essa patologia, ou consequentemente vai haver o desplacamento. Prédios antigos, aí inicia-se um processo de infiltrações, certo? Sai o rejunte de uma determinada cerâmica e aí chove, estou falando da área externa, né? Começa a infiltrar água, coisa assim. Então molhou, veio o calor, vapor, expandiu, soltou, caiu. Situação 1. Situação 2. Por uma necessidade, fizeram a substituição dos revestimentos externos. Aí o responsável pela obra estipula para o serviçal dele, para o auxiliar dele, que ele tem que executar tantos metros por dia. Aí ele prepara uma maceira, prepara lá 20 metros, teoricamente 20 metros quadrados para aplicar a argamassa para depois chegar já colocar o revestimento. Só que ela tem um prazo de cura desde a preparação até a colocação. Feito isso, ele já tem que colocar a cerâmica, adotar todos os critérios, o estabelecido pela própria produtora da argamassa, Certo. que também obedece uma norma técnica. Então, com isso, o que ocorre? Começa a ocorrer, o que ocorre é danos ao proprietário e responsabilidade a alguém, né? Porque externo, cai uma lajota, 2 andares, não precisa ser muito alto, não, 3 metros de altura, na cabeça de alguém que está passando na rua, vai ter um problema sério. O fato que o Orlando citou das janelas que são colocadas em varandas, coisas assim, é outra situação que também ocorre muito, porque não tanto na hora que ela está fechada, mas na hora que ela abre, porque condensa tudo num determinado lugar, havendo um sobrepeso muito grande. Bom, diante de tudo que tem que ser analisado na escolha do profissional, voltando à escolha do profissional, certo? O que eu diria? Eu diria para fazer uma boa escolha, certo? Não ficar correndo atrás
de preço, ou se correr atrás de preço, pelo menos procura profissionais do mesmo nível, né? Daquilo que ele está realmente procurando. Certo? Que são profissionais que têm uma certa expertise, que sejam conhecidos ou reconhecidos no mercado. Aí se diz assim, e os novos profissionais? Eu acho que todos têm, como engenheiro, né? Tem o aprendiz, tem o training, e assim, até chegar no filósofo. Os degraus vão seguindo. Até chegar no filósofo, né? Até chegar no filósofo, né? Eu tô quase Mas lá. o Nelson falou aí um pouco atrás aí sobre as gambiarras, né? As receitas mágicas que o pessoal faz. Eu estava me lembrando, acho que há uns 15 ou 20 anos atrás, eu dei uma consultoria para um conjunto de prédios em Campinas. Estava feita até por uma construtora muito grande, que faliu, tá? Mas era uma construtora muito grande na época. E entre outros problemas, na garagem, isso é comum acontecer. Na garagem, você tem em cima da garagem do prédio, normalmente tem jardim, tem a piscina. Isso aí dá vazamento. Se não fizer de acordo, dá vazamento. E começa a vazar em cima dos carros que estão na garagem. Tá? O que o pessoal fazia e faz ainda, eu já vi isso outras vezes, faz uma calha. Então, vamos dizer, a água lá da piscina ou do jardim atravessa a laje de concreto, quer dizer, começa a corroer o aço, a armação, mas para não pingar em cima do carro, faz uma laje, uma calha de concreto para não pegar o carro. Até a hora que aquilo rompe. Isso é uma coisa mais comum do que a gente imagina. Exatamente, esse exemplo que você deu de infiltrações. Tá? Eu pedi até para o Nelson, se puder falar um pouco a diferença entre a inspeção predial e a inspeção predial para perícia, que são coisas totalmente diferentes. Tá? Veja bem. Se quiser, eu posso te ajudar aí, né? Eu estou jogando. Tá pondo ele no fogo, né? É jogo de vôlei. Jogo de vôlei. Jogo de vôlei. Tá? Eu levanto e você arremata. Nós temos uma perícia de uma inspeção, né? Pericial a fins judiciais. Eu diria que ela é mais detalhista do que vai ser aqui. Aqui vai ser sobre danos evidentes. O prédio todo, como um todo, né? Exato. Então eu vou pegar até o exemplo que você deu da infiltração, que colocar calinha e tal. Eu acredito que é uma das coisas que mais vai ser observada nas edificações. Eu acredito que infiltração vai ser o carro-chefe das perícias. Tá? Pelo que eu vejo hoje, porque as coisas vão acontecendo e nesse acontecimento ela acaba gerando prejuízo a alguém. Então, o andar de cima dá um vazamento, estraga o de baixo, aí o cara aciona o de baixo e não tiver um bom acordo. Isso falando numa situação muito simples, até não muito complexa. Mas você pega uma estrutura de um prédio onde está a cobertura, certo? Está com infiltração na laje superior, vem ocorrendo o que o Orlando falou. Essa água vai do 10º para o 9º, para o 8º, para o 7º, para o 6º, até chegar no térreo. Só vai descobrir que isso entrou quando chegou lá embaixo. Ou viram antes, mas não deram importância por a manchinha mais escura que estava no teto. Mancha escura no teto obrigatoriamente tem infiltração, tem água. A não ser que pintou com outra tinta. Bom, que não seria nem o caso, né? Então nós temos o que muda, né? Muda o detalhe do comprometimento da análise. Da finalidade também, né? Principalmente a finalidade, né? É a finalidade. A perícia é uma demanda, uma briga com alguém. Tá? E o laudo de inspeção predial não pode ser usado como um laudo pericial. Tá? Inclusive nos relatórios é colocado, este laudo não serve ou não pode ser utilizado como... Ele não vai servir como embasamento jurídico. Porque não foi feito por um perito. Somente por isso? Ele pode ser feito por um perito. Só que a finalidade dele não é essa. O modo de escrever o prédio, eu estou olhando o prédio como um todo. E na perícia eu vou ver determinado problema que está naquela ação. Foi um problema que foi levantado na ação. Foi até que eu comentei. Se fosse para fazer uma análise de um prédio, uma perícia judicial, vamos chamar assim, certo? Ou com o objetivo de, olha, eu quero que você me aponte todas as anomalias porque eu quero executar determinada construtora. Aí eu vou pegar todas as normas técnicas, eu vou examinar todos os itens que foram executados, vou pegar principalmente a 15575, que é a norma de desempenho, vou ver para cada fabricante o produto que foi usado, se ele é compatível para aquela necessidade, aí eu vou fazer um relatório também multidisciplinar, que vai atender ao que o meu cliente quer apontar culpados.
Hein? Apontar culpados, responsáveis por aquilo. Exatamente, eu vou apontar e o outro culpados. lado não, você vai ver só as condições do Nesse nós vamos Entendi. apontar defeitos, Uhum. certo? Que ocorreram e que devem ser recuperados. Para tanto, um profissional vai dizer, olha, você tem essa rachadura teve um recalque lá, é necessário fazer um reforço de fundação, não é necessário, enfim, é só uma fissura de reboco, coisa assim, então vamos descascar, vamos amarrar, enfim, dar a solução para isso. E é isso que a prefeitura quer. Porque são obras de manutenção e conservação do imóvel, certo? Então ela vai recuperar o imóvel. Tem o terceiro item ali, que são aquelas patologias não recuperáveis. Eu tenho uma estrutura, vamos supor, eu constato num determinado imóvel uma estrutura que teve uma rachadura, certo? Existe diferença entre fissura, Tem fissura, trinca e rachadura. e trinca, certo? Que é o tamanho A abertura. do problema. Qual que é a pior, só para... Rachadura. A rachadura, que aí é aquela... A gente costuma olha brincar, do outro lado. a gente costuma É brincar mais ou menos por aí. que na obra da gente, por maior que seja a rachadura, é sempre fissura. E na obra dos outros, por menor que É seja, tudo é sempre rachadura. a fissura. Mas isso aí é normalizado, tem é uma brincadeira, tá? Mas tem uma classificação de milímetros, tá? O que é cada coisa. Tá? Até 3 milímetros é fissura, depois a rachadura ela passa de 3 a 8 e daí ela dá continuidade. Então, em algo que não é passivo de recuperação, certo? O profissional vai escrever, olha, nós temos uma rachadura com deslocamento de estrutura, a viga já fadigou, enfim, não é passivo de recuperação. Tem que demolir. Certo? Vamos ter que construir uma estrutura nova para isso. Então, vai ter constado aí, vai ter que chamar um engenheiro para ser elaborado, como bem disse o Orlando, né? Existem certas patologias que não vai ser em 2 dias que vai ser possível fazer um projeto, preparar a equipe, começar a iniciar e também preparar a verba para isso, né? Então, é 90 mais, dependendo do caso, prorrogável para mais 90. Que é pouco. É pouco. Dependendo do caso, é pouco, porque muitas vezes para fazer uma recuperação ou fazer um projeto de reforço, você precisa fazer ensaio, sei lá, tirar amostra de concreto, mandar para o laboratório. Tem uma série de coisas que não dá para só no olho. Até mesmo para condenar uma determinada estrutura, certo? Tem casos que pode depender de laboratório para dar o resultado correto, né? E o profissional, agente disso, ele vai gerir os demais profissionais, cada um vai apresentar o seu parecer, e nesse parecer ele vai juntar tudo, vai fazer um resumo disso tudo, objetivamente qualificando a edificação, se ela está apta, se não está apta, ou se está condenável. Né? E se ela está condenada ou não está apta, ou se tem serviços simples a serem executados, ele vai apresentar O nível de que deve gravidade ser do feito. problema, né? Sim. Exatamente. Vamos supor que eu cheguei hoje em Mogi das Cruzes, estou procurando um apartamento para morar, e aí me apresentam uma opção. Como que eu sei onde eu posso pesquisar a informação, qual é a idade daquele prédio, qual é a situação, para que eu possa tomar providência diante dessa lei? Bom, diante da lei, a lei fala nessas idades, mais de 50 anos, de 30 a 40, tá? Nem tudo você tem como saber. Tá? Então, na lei fala o que vai valer para considerar a idade é o CCO. É um certificado seria o antigo ABITSE. Tá? É um antigo ABITSE. Falar em ABITSE o pessoal entende mais fácil. Tá? Daí eu pergunto, bom, tem a famosa Igreja do Carmo. Foi construída em 1500 e alguma coisa. Não tem ABITSE. Como faz? Tá? Não tem documento. Como não tem nada. faz? Então, a prefeitura tem, no cadastro da prefeitura, tem um lançamento. Então, na falta do ABITSE, tá, ou do CCO, certificado de conclusão de obra, na falta desse documento, o que vale é o lançamento da prefeitura. Então, imagina-se que a prefeitura tenha tudo lançado, tá? Inclusive essas obras bastante antigas. Tá? Agora, você vai condenar uma igreja dessa antiga,
não é só o padre chegar lá e fazer, e querer mexer. Daí entra o Conselho de Patrimônio Histórico, o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico Federal. Mas é por aí mesmo. Daí o negócio é complicado, mas se te precisar fazer, tem que fazer, não vai deixar cair, desabar na cabeça dos fiéis. É difícil, hein? Como é que está o nosso tempo, tá? A gente está se aproximando do fim. Então é o seguinte, foi um negócio que eu fiquei pensando, disse, bom, qual seria para quem nos ouve, né? Sim. Tipo assim, olha, nossa senhora, os síndicos devem estar com o cabelo em pé, os moradores ou os condôminos devem estar mais preocupados ainda para saber quanto que eles vão gastar. Mas, na verdade, a coisa ela é extremamente complexa, lógico, certo? Não é um negócio que porque você está tratando com a saúde de uma construção. E vai falar para um órgão público qual é a saúde daquele imóvel. Não é gasto, é investimento. Exatamente. Não, eu tô preocupada aonde eu tô morando. O que essas pessoas, como essa lei já está em vigor, certo? Eles já podem ir providenciando, né? Eu diria assim, primeiro passo, vai preparando, vai juntando todos os projetos aqueles que possuírem, lógico, né? Todos os projetos que tem que compõem a edificação, para já estar pronto, faz uma pasta, né? Para quando o profissional chegar, ou contratar o profissional, dizer, olha, ele vai dizer, eu quero projeto elétrico, estrutural, hidráulico, ou arquitetônico, até para poder fazer uma análise, projeto de fundação, e, bom, todos os projetos que são necessários. Se né? não tem, vai atrás da construtora que fez. Tá, eles devem ter isso arquivado. Certo. Exato. Depois disso, juntar já os laudos de vistoria do bombeiro, pegar aqueles serviços que dependem de vistoria anual, como elevadores, por exemplo, né? Certo? Já juntar o laudo de vistoria técnica de uma determinada empresa que faz essa constatação, junto com a RT, no caso vai ser a RT isso daí, certo? Análise, né? Ou relatório da prevenção de incêndio, né? Certo? Para-raio. Que mais nós temos? Para-raio. Oi? O laudo do para-raio. Exato, laudo de para-raio. Uma vez por ano tem que são fazer. Os correlatos elétricos aqueles que são renováveis ano a ano já estão em poder. Que são tudo coisas que ele ganha tempo e o perito ou o vistoriador vai solicitar, que vai pôr na pasta e vai juntar matrícula, IPTU, né? Uma cópia da matrícula do imóvel e IPTU. Estou considerando isso, que vai fazer um laudo de vistoria completo, trazendo todas as informações da unidade vistorianda, né? E com isso, ele vai montar o laudo dele. E eu já acrescentaria, que inclusive isso aí já faz parte do meu escopo de pedidos, é o livro de ocorrência. Então, quer seja um prédio comercial, residencial, enfim, independente da finalidade de uso, uma escola, o livro de ocorrências que deve ser apresentado. O síndico deve ter um cadastro, um livro de ocorrência, onde ele fala, olha, foi feita a pintura externa tal mês do ano, tá? Foi feita a manutenção de bomba de incêndio tal mês. Então, quando o engenheiro o engenheiro ou o arquiteto vão fazer essa inspeção predial, tá? Quanto mais informações ele tiver, tá? Melhor ele vai entender tudo o que está acontecendo. Então, o síndico tem uma responsabilidade grande e quando troca de síndico, o que saiu tem a obrigação de passar o arquivo do prédio para o síndico que está entrando. Não adianta ele sair e guardar aquilo, deixar no guarda-roupa dele. Que complexo, né? Mas, nossa, nosso papo foi incrível. Eu tinha um monte de coisa para perguntar, mas infelizmente a gente Fica para tem próxima, né? Eu perguntei para você quantos dias a gente tinha para falar. Você falou que só 1h30. Vamos negociar lá com o Mauro, a gente passa uma tarde aqui, fecha o estúdio, traz umas comidinhas, tal, faz um almoço. Mas viu, Kelly, olha como é interessante. Eu acredito que esse assunto está sendo não debatido, mas conversado para trazer para a população, para trazer para os munícipes a tranquilidade e a razão para que ele está existindo. Que nós já tivemos secretário, nós já tivemos a OAB participando, nós já tivemos vários segmentos e cada um tem uma novidade, tem um ponto a expor para acrescentar valores. Porque aquela história, ninguém é dono da razão plena. Sim. Então, quanto mais a gente consegue explicar para a população
que, como bem disse Orlando no começo das nossas falas, foi: isso não veio para tirar dinheiro. Não. Isso é muito pelo contrário, veio para trazer segurança e diminuir responsabilidades, certo? Porque você acaba diminuindo a partir da hora que você tem uma construção que ela está saudável, você dorme tranquilo e diz assim: acabei minha gestão e eu estou tranquilo, porque eu tenho todos os meus laudos feitos, a minha edificação, as obras que foram necessárias foram executadas, o meu prédio está bom e meu patrimônio está valorizado. Então, eu acho que a contrapartida é essa. E a contratação de um profissional, quer seja para isso ou para qualquer segmento que seja, eu acho que sempre é bom averiguar direitinho o profissional através da associação, saber aonde ele atua, certo? Procura saber no CREA quais são as obras que ele fez. O que ele já fez. Como? O que ele já fez, né? Exatamente. E vai tocando. Então, a gente consegue ter um bom resultado com tudo isso, né? Cada um fazendo sua parte, né? Cada profissional na sua área, a gente respeitando a legislação. Por aqui a gente já vê a desenvoltura dela falar, é muito melhor que a nossa. E olha só, né? Eu estudei, né? A gente estudou para ser jornalista, para fazer esse trabalho, né? Nós também temos a técnica, né? Embora o nosso querido ministro Gilmar Mendes tenha cassado o nosso diploma, porque segundo ele não precisa de técnica para comunicação, para ser jornalista, mas estamos aqui, né, Kátia? Firme e forte, trabalhando no nosso... É que não precisa ser juiz também para ser ministro do STF. É, muito... Nossa, palmas. Bravo. Mas é verdade. Não precisa, verdade. né? Você pode ser um advogado. Pode, Fato. né? Mas vamos dando sempre o nosso melhor, sempre trazendo coisas relevantes. O papel da associação é incrível nesse ponto. Sei que vocês têm um bom caminho pela frente ainda. Nós vamos ainda voltar com esse assunto para cá. Já convido vocês novamente para a gente poder fazer uma nova rodada de conversa. Quero agradecer demais. Não deu tempo de perguntar o currículo de vocês, mas temos um filósofo e um consultor aqui, então tá tudo certo. Tá ótimo, tá bom demais. Não precisamos ficar aqui e falar de currículo, de formação. Queria agradecer imensamente essa participação riquíssima de vocês dois. Foi um prazer. Muito Quando precisar, estamos à disposição. Ótimo. Da mesma forma. Em Obrigado breve... pelo carinho de Ai, vocês. foi uma delícia. É sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo presente, né? Isso, vocês levem, vocês mostrem bastante para todo mundo. Nem sujei. Olha, eu nem uso dele. Eu não consigo falar sem tomar águas e águas. Mas vamos encerrar. Muito obrigada. Obrigada a você que está aí de casa nos ouvindo, que nos assistiu ao vivo, que vai assistir depois. E em breve nas redes sociais, os melhores momentos dessa entrevista através de cortes para as redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.